Olá, equipe de Gaave. Nessa videoaula, vamos iniciar o estudo vetorial do plano. Vamos nessa? Vamos considerar que a gente tem aqui um plano qualquer. Existem algumas maneiras da gente poder caracterizar esse plano. Uma delas é tomarmos um ponto A que pertence a esse plano, bem como um vetor U que é ortogonal a esse plano. Então, dessa maneira, o plano então pode ser definido por esse ponto A e por este vetor ortogonal ao plano, vetor normal ao plano. Bom, acontece que para a gente verificar se um ponto qualquer pertence ou não a esse plano, basta a gente pegar um vetor formado por esse ponto e algum outro ponto qualquer do plano, por exemplo, esse que está aqui no pé do vetor ortogonal, e verificarmos se esse ângulo formado por esses dois vetores é igual a 90 graus. Então, dado um ponto A, se a gente quer saber se um outro ponto B pertence ao plano, basta a gente saber então se o vetor AB vai ser ortogonal a esse vetor U. Bom, vamos aqui então para nossa aula. Vamos pensar então que a gente tem aqui um plano qualquer com um vetor normal N. E temos também um ponto A conhecido nesse plano. Então, pessoal, o que a gente tem é o seguinte: se um ponto P qualquer pertence a esse plano, chamei aqui de plano π, então a gente tem que o vetor AP tem que ser ortogonal a esse vetor normal ao plano, no vetor N. Então, observem que a gente tem aqui duas coisas que são conhecidas. Uma delas é um ponto que está nesse plano e a outra é um vetor que é normal a esse plano. O que a gente tem então, voltando, é o seguinte, se a gente tem que um ponto P, x, y, z pertence a π, então o vetor normal N é ortogonal a AP. Bom, mas se, escrever aqui de azul, se a gente tem que AP é ortogonal a N, o que a gente tem então é que o produto escalar de A com P, de AP com N, desculpa, é igual a zero. Bom, mas quem é esse vetor AP? Se a gente lembrar, o vetor AP nada mais é que P menos A. Então, aqui a gente tem o seguinte, olha, que P menos A escalar com N deve ser igual a zero. Vou só reduzir aqui um pouco para a gente continuar essa análise. Bom, P menos A. P é nosso ponto x, y, z qualquer. Olha só, aqui é o nosso ponto P. Então, P menos A vai ser o seguinte, vai ser x menos x1, onde x1 é a primeira coordenada de A, y menos y1 e z menos z1, onde y1 é a segunda coordenada de A e z1 é a terceira coordenada de A. Esse vetor, produto escalar com o vetor N, que é dado por ABC, deve ser igual a zero. Bom, aplicando aqui o produto escalar, a gente tem o seguinte, então, olha, A que multiplica x menos x1 mais B que multiplica y menos y1 mais C que multiplica z menos z1 deve ser igual a zero. Vou só separar aqui por enquanto. Aplicando aqui a distributiva, vamos ter o seguinte, olha, que AX menos AX1 mais BY menos BY1 mais C que multiplica Z menos CZ1 deve ser igual a zero. Bom, reagrupando então essa equação, a gente tem o seguinte, olha só, temos que AX mais BY mais CZ menos AX1 mais BY1 mais CZ1 deve ser igual a zero. Bom, chamando esse cara aqui, esse termo todo aqui de D,
A gente tem que a equação do plano π, então, vai ser o seguinte, olha, ax mais by mais cz mais d igual a zero. Essa, então, é a equação do plano π, que passa pelo ponto A, x1, y1, e tem vetor ortogonal n. Bom, vamos então ver, né, esse caso particular aqui, então, em que A é o ponto 1, menos 1, 2, e n é o vetor normal, menos 3, 2, 3. Então, nesse caso, olha só, a gente tem que o valor de A é igual a menos 3, o valor de B é igual a 2 e o valor de C é igual a 3. Já o valor de D é igual a menos o produto entre os coordenadas desse ponto com esse vetor, ou seja, D que multiplica menos 3, menos 2, mais 6, ou seja, D é igual a menos 1. Com isso, pessoal, a equação desse plano π aqui é dada por menos 3x mais 2y, porque, olha só, é ax mais by, né, mais cz mais d igual a zero, ou seja, menos 3x mais 2y mais 3z mais d, que é menos 1, igual a zero. Essa, então, né, é a equação do plano, né, definido pelo ponto A, 1, menos 1, 2, e pelo vetor normal n igual a menos 3, 2, 3. Vamos resolver agora mais alguns exemplos para a gente entender. Determinar, né, a equação geral do plano π, que passa pelo ponto A, menos 1, 3, 2, sendo n, né, um vetor normal a P. Vamos lembrar, então, que a equação do plano π é dada por ax mais by mais cz mais d igual a zero. Bom, a gente sabe que o vetor vai nos dar os valores de A, B e C, ou seja, A nesse caso vale 5, B nesse caso vale 1 e C nesse caso vale menos 2. Bom, então aqui agora a gente vai ter então a seguinte equação: 5x mais y menos 2z mais d igual a zero. O que falta agora é a gente encontrar, né, o valor de d. Para isso, a gente pode utilizar que esse ponto A pertence ao plano π. Uma vez que o ponto A, menos 1, 3, 2, pertence ao plano π, em vez de a gente decorar essa fórmula aqui, pessoal, para d, olha só, que é uma fórmulazinha bem chata, a gente pode simplesmente fazer o seguinte, olha, substituir as coordenadas desse ponto na equação do plano, ou seja, 5 que multiplica menos 1, mais 3, menos 2 que multiplica 2, mais d igual a zero. Olha só, se esse ponto pertence ao plano, então ele satisfaz a equação do plano. E com isso a gente vai então encontrar o valor de d. Olha só, menos 5, mais 3, menos 4, mais d igual a zero. O que nos dá então menos 9, não é isso? Mais 3, ou seja, menos 6, mais d igual a zero, ou seja, d igual a 6. Bom, se d vale 6, a equação do plano π, então, que a gente está procurando, né, que é a resposta agora, olha só, a equação do plano π será 5x mais y menos 2z mais 6 igual a zero. Pronto. Acabamos de encontrar a equação do plano π procurado. Simples, não? Vamos para mais um exemplo. Determinar a equação cartesiana do plano π que passa pelo ponto A e é paralelo ao plano π1, que tem a equação 2x menos y mais 3z mais 5 igual a zero. Bom, vou fazer uma ilustração aqui bem rápida agora, que é o seguinte, olha,
eu tenho dois planos. Aqui o plano π, que eu quero encontrar a equação dele. Vou melhorar um pouco esse desenho, né? Tem aqui a equação do plano π. Aliás, perdão, tem aqui o plano π e quero encontrar, né, a equação dele. π. Bom, acontece que eu sei que nesse ponto π existe um ponto A. Além disso, a informação que eu tenho é que esse plano π, ele é paralelo. Só um minutinho, isso. Ele é paralelo a um plano π1. Que, embora eu não conheça, eu sei que eles são paralelos, né? E tem a equação dele. Espera aí, falando bobagem aqui, né? Pronto. Então, olha só, tem a equação dele. Aqui a gente tem a equação do plano π. Se eles são paralelos, pessoal, acontece que um vetor que for normal, aqui, olha, ao plano π1, ele vai ser também normal ao plano π, olha só. Esse mesmo vetor também vai ser normal ao plano π. Bom, mas quem que é o vetor normal ao plano π1? Se a gente utiliza a equação dele, olha só, a gente tem que um vetor normal ao plano π1 é a equação, olha só, lembra que A, B, C. Então, olha só, aqui vamos ter quem? 2, que é o valor de A, depois menos 1, que é o valor de B, e 3, que é o valor de C. Lembram disso? Olha, esse cara aqui é o A, aqui vai aparecer o menos 1, que é o B, e aqui aparece o C, que é 3. Então, olha só, esse vetor aqui também vai ser normal a N. Então, podemos tomar N aqui igual a N1. Com isso, a equação desse plano π que a gente está procurando vai ser do tipo seguinte, olha. π vai ter a equação 2x menos y mais 3z mais d igual a 0. Ah, Bruno, falta achar o d. Bom, para achar o d, a gente vai usar então as coordenadas do ponto A, que está no plano π. O ponto A, que é o ponto 2, menos 1, 4, pertence a π. Então, ele tem que satisfazer as coordenadas desse plano. E vamos ter o seguinte, ó, 2 vezes 2, menos 1, mais 3, que multiplica 4, mais d, igual a 0. Isso vai nos dar, então, o seguinte, olha, que 4 mais 1, não é isso? 4 mais 1, mais 12, né? É igual, mais d é igual a 0. Bom, daqui então, a gente tem que d vale menos 17. Bom, se d vale menos 17, então a gente tem que a equação do plano π procurada, né, é a equação 2x menos y mais 3z menos 17 igual a 0. Olha só, pessoal, o que eu quero chamar a atenção aqui? Se dois planos são paralelos, vou só apagar isso aqui antes, né, que eu não preciso disso mais, significa que eles têm uma equação muito parecida. A única coisa que vai diferenciar nas duas equações é esse termo aqui que parece independente, tá vendo? Olha. Dois planos paralelos, então, vão diferenciar apenas por esse termo independente, porque eles vão ter vetores normais colineares, né? Então, o vetor que é ortogonal a um também vai ser ortogonal a outro. Chique, né? Bom, vamos agora determinar a equação geral do plano π, que contém os pontos A, B e C. Então, agora a gente tem, então, aqui, olha, 3 pontos, né? Vou pegar aqui o ponto A, será aqui um ponto B e aqui um ponto C. Bom, vamos pensar, pessoal, a gente precisa de um ponto e um vetor que seja normal a esse plano para construir, então, né, a equação geral do plano. Então, tem aqui, né, o nosso plano. Beleza? E temos aqui, então, 3 pontos. Um ponto eu já tenho, né? Ponto A, eu posso pegar esse. O que eu preciso agora é um vetor que seja normal, né, a esse plano.
Então está aqui o nosso plano P. Vamos pensar o seguinte, olha, vamos lembrar um pouquinho lá do produto vetorial. Vamos supor que a gente pegue aqui, né, e construa dois vetores. Então tem aqui A, B e C. Vou vir aqui e vou construir o vetor AB e o vetor AC. Se a gente lembrar lá da propriedade de produtos, né, vetoriais, a gente sabe que o vetor obtido por AB vetorial AC, olha só, esse vetor aqui, olha, que é o vetor, chamar aqui de vetor N, perdão, desculpa, a gente sabe que o vetor que é obtido, né, dessa maneira aqui, que é o produto vetorial de AB com AC, ele é ortogonal simultaneamente ao vetor AB e ao vetor AC, ou seja, esse produto aqui, olha, que é, vou chamar aqui de AB, produto vetorial com AC, ele pode ser utilizado como o nosso vetor N. Então, basta a gente pegar o vetor N, nesse caso, igual a AB vetorial, né, com AC. Vamos lá. Quem é o vetor AB nesse caso? É o vetor, né, B menos A. Ou seja, B menos A, que vai dar menos 4 com menos 2, menos 6, menos 2 com menos 1, menos 3, e menos 1 com 0 dá menos 1. Agora, precisamos também do vetor AC. O vetor AC é o vetor menos 2, menos 1 e 1. Pronto. Então, agora, a gente tem que o nosso vetor N, que é A vetorial, AB vetorial com AC, é obtido por aquele determinante. Lembram, né? Olha só. I, J, K, depois, menos 6, menos 3, menos 1, menos 2, menos 1 e 1. Copio agora as duas primeiras colunas, né, que são I, menos 6, menos 2, depois J, menos 3, menos 1. E calculamos agora esse produto vetorial, né? E aqui vamos ter menos 3i, depois mais essa aqui, né, que dá mais 2j, depois mais 6k. Por último, menos 6k, depois menos i, que a gente troca o sinal, né? E depois, por último, mais 6j. 6j. Logo, pessoal, o vetor n vai ser o vetor menos 3i com menos i, é o vetor menos 4i, menos 4i, depois 2j com mais 6j, dá mais 8j, 2 com 6, e depois mais 0k, ou seja, o vetor n é o vetor menos 4, 8, 0. Ah, Bruno, menos 4, 8, 0. Eu posso pegar somente esse vetor n? Não. Qualquer múltiplo desse vetor pode ser pego. Inclusive, por exemplo, olha, menos 1, 2, 0. Porque eu divido tudo por 4. Ou então 1, menos 2, 0. Todos esses vetores podem ser utilizados como vetor normal ao plano, tá joia? Bom, eu vou fazer isso então. Eu vou pegar aqui o vetor n, um múltiplo dele, correto? Vou pegar n, então, em vez de menos 4, 8, 0, vou pegar o vetor n igual a menos 1, 2, 0, que é mais simples. Com isso, a equação do plano π, olha só que eu simplesmente divido por 4, correto? Bom, então, a equação do plano π, então, vai ser o A, não é isso? Esse cara aqui vai ser para a gente o A, esse o B, esse o C, na equação do plano. E vamos ter, então, menos x, mais 2y, mais 0z, mais d, igual a 0. Bom, então agora falta acharmos os valores de d. Para acharmos o valor de d,
podemos escolher qualquer um desses 3 pontos. Olha, vou pegar o ponto A. A gente sabe que o ponto A pertence ao plano π. Se o ponto A pertence ao plano π e o ponto A é esse ponto, olha, 2, 1, 0, ou seja, menos 2, peguei por causa desse 2 aqui, olha. Depois, mais 2 que multiplica 1, correto? E depois, né, mais 0 vezes 0, mais D, igual a 0. Bom, resumindo, a gente tem menos 2 mais 2, vai dar 0. O nosso D, nesse caso, vale 0. E a equação do plano π procurada vai ser menos x mais 2y igual a 0, porque o C e o D valem 0. Ok, pessoal? Então, Bruno, como que eu sei se eu acertei ou se eu errei? Basta a gente pegarmos esses pontos aqui e verificar se eles satisfazem a equação desse plano. Olha só, 2, 1, 0, ou seja, se eu pegar menos 2 com mais 2 vezes 1, dá 0, olha só. Menos 4, menos 4 dá 4, mais 2 que multiplica menos 2, dá 0, tá vendo? Então, todos esses pontos aqui satisfazem essa equação. Isso significa que a gente acertou a questão, tá joia? Então, quando eu tenho então um plano definido por 3 pontos, basta a gente construir 2 vetores e pegar como vetor normal o vetor obtido pelo produto vetorial entre esses 2 vetores construídos. Mais uma equação, então, um exemplo, né, para a gente passar para frente. Determinar a equação cartesiana do plano perpendicular ao eixo y e que contém o ponto A 3, 4, menos 1. Olha só, pessoal. O que a gente tem que chamar a atenção aqui é que o plano é perpendicular ao eixo y. Correto? Então, eu vou desenhar aqui rapidinho então, o nosso plano bem simplesinho, beleza? Então, olha só. Aqui eu tenho o eixo x, y, z. Bom, se o plano que a gente procura é perpendicular ao eixo y, pensem comigo uma coisa, olha, o plano que a gente procura está aqui, ó, tem essa equação aqui, ó. Tem esse desenho aqui, vamos supor, né? Não é fácil desenhar, né, mas olha só, está aqui, né? E o eixo y vai cortar ele. Bom, se o eixo y está cortando aqui esse ponto, significa que o eixo y é ortogonal a esse plano. Bom, mas o eixo y ele tem a direção do vetor i, tá vendo? Olha, perdão, vetor j. Se o vetor j é ortogonal ao plano, então esse vetor j vai ser para a gente o vetor n que a gente procura, ou seja, vai ser, né, o vetor 0, 1, 0. Tá joia? Então, já temos agora um vetor normal e um ponto ao plano. Se a gente já tem um vetor normal e um ponto ao plano, a gente consegue achar, então, a equação desse plano. Vamos lembrar o seguinte, olha. A equação desse plano π, então, vai ser 0x mais 1y mais 0z mais d igual a 0. Falta a gente achar, então, encontrarmos, né, o valor de d. Mas a gente sabe que o ponto A, 3, 4, menos 1, pertence ao plano π. Então, aqui a gente tem o quê? Que 0 vezes 3, mais 1 vezes 4, menos, mais 0, né? Que multiplica menos 1, mais d, igual a 0. Resumindo, a gente tem aqui, né, que 4 mais d é igual a 0, ou seja, d igual a menos 4. E a equação do plano π que a gente está procurando é 0x, que é 0, y, né, vezes 1, que é 1, mais 0, menos 4, igual a 0. Olha só o que a gente tem, pessoal, que essa equação, y menos 4 igual a 0, é a equação de um plano que é ortogonal, né, ou melhor, perpendicular ao eixo y. Bom,
Observem que um plano que é ortogonal ao eixo y, ele vai ter a equação com o vetor, a equação desse plano vai ter o a e o c igual a 0, tá vendo? Ou seja, y igual a 4. Esse é o plano, então, né, que passa por esse ponto. E claro, olha só, y igual a 4 aqui, tá vendo? Olha que legal. E é ortogonal ao eixo y. Bom, então, vamos pensar alguns casos, então, para a gente poder, né, determinar um plano. O plano ele pode ser determinado, né, por um ponto A, e ele pode ser paralelo a dois vetores, V1 e V2, não colineares. Para definirmos, então, né, a equação de um plano, vamos lembrar que a gente precisa de um ponto e um vetor normal. Se eu tenho que o plano é paralelo a dois vetores V1 e V2, basta a gente pegar, então, o vetor normal n igual, né, ao produto vetorial de V1 e de V2, assim como a gente fez, né, lá no exemplo 2. Beleza? Bom, para determinarmos, então, a equação de um plano que passa por dois pontos A e B e é paralelo a um vetor V não colinear ao vetor AB, a gente pode seguir o mesmo caminho. Olha, agora a gente tem aqui, né, dois pontos A e B. Se eu tenho os pontos A e B, consequentemente eu tenho o vetor AB. E além disso, eu tenho o vetor V. Bom, pego o vetor N, então, igual a quem? Ao produto vetorial de V com AB, análogo ao anterior. Se a gente tem, então, dois vetores paralelos ao plano, né, cai no caso anterior. Bom, para o caso que eu tenho o plano definido por três pontos A, B e C não colineares, e neste caso, a gente pode pegar o vetor normal N igual ao vetor AB, produto vetorial com AC, exatamente igual ao que a gente fez no exemplo 2, tá vendo? Então, a gente tem sempre que procurar por esse vetor aqui, olha, o vetor normal, que geralmente, né, pode ser obtido pelo produto vetorial de dois vetores que são paralelos ao plano. Bom, para encontrar a equação de um plano que contém duas retas concorrentes R1 e R2, basta a gente pegar o vetor diretor dessas retas, né, os vetores diretores V1 e V2 de R1 e R2 respectivamente, e tomarmos, né, agora como vetor normal ao plano N o vetor obtido por V1 vetorial V2. Tá vendo? Olha, então a equação do plano definida por duas retas concorrentes é obtida, né, utilizando novamente o produto vetorial entre os vetores diretores, né, de R1 e de R2. Ah, Bruno, mas se as retas forem paralelas? Bom, se as retas forem paralelas, a gente pega o vetor diretor de 1, que é V1, depois pegamos dois pontos, um na reta R1, um ponto A1, e um ponto A2 na reta R2, e construímos com eles um vetor V, correto? Bom, que pertence ao plano. Agora o nosso problema se reduz a encontrar, né, um vetor normal, né, a dois vetores V1 e V2. E esse vetor normal nada mais é que o produto vetorial, né, entre o vetor V1 e o vetor formado por A1 e A2, onde A1 e A2, né, são pontos, né, da reta R1 e R2 respectivamente. Ó. Então, novamente, caímos, né, ao caso do produto vetorial novamente. Bom, e vamos agora, né, aprender como calcular, encontrar a equação, né, geral de um plano que contém uma reta R e um ponto B. Análogo ao anterior, pessoal. A gente pega o vetor diretor dessa reta, o vetor V, depois a gente pega um ponto A qualquer da reta, construímos, né, o vetor AB. Com isso a gente tem então novamente, né, dois vetores que são paralelos ao plano. E o vetor normal ao plano vai ser o produto vetorial do vetor V, novamente, e do vetor AB. Bom, vamos fazer então agora alguns exemplos para a gente assimilar bem isso. Determinar a equação geral do plano π, que passa pelo ponto A e é paralelo aos vetores I e os vetores menos 2j mais k.
Então, olha só. Agora a gente tem aqui um plano π. Só desenhar aqui o plano π. Bom, esse plano π contém um ponto A. E, além disso, ele é paralelo a dois vetores. Vou pegar aqui o vetor V. E, sei lá, um vetor U. Correto? Quem é nosso vetor V nesse caso, pessoal? É o vetor I. Que é quem? 1, 0, 0. E quem é o nosso vetor U nesse caso? É o vetor, né, menos 2J mais K. Ou seja, é o vetor 0, menos 2 e 1. Então, agora, o nosso vetor normal vai ser quem? V vetorial com U. Ou seja, pegamos aqui I, J, K, depois 1, 0, 0, 0, menos 2 e 1. E calculamos, olha só. Vamos ter então agora, olha, I, 1 e 0, J, 0, menos 2. E vamos ter aqui o seguinte, olha, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, aqui vai dar menos 2K. Então, menos 2K. Depois, novamente, aqui dá 0, aqui dá 0 e aqui dá menos J. Então, menos 2K menos J. Ou seja, o nosso vetor N vai ser o vetor 0, menos 1 e menos 2. Observem que esse vetor, quando eu faço produto escalar com V, dá 0, e quando eu faço produto escalar com U, também dá 0. Então, aqui a gente tem, né, o nosso vetor N. Correto? Que é, só fazer um desenho aqui de uma forma mais bacaninha, para ficar mais claro de vocês entenderem, olha só. Pega aqui eles aqui com a mesma origem, tá vendo, olha. Opa. Opa, eita. Pronto, a mesma origem. O nosso vetor N aqui tá vendo, olha. Bonitinho, azul aqui. Ortogonal aos dois, beleza? Esse então é o vetor N. E a equação desse plano vai ser então, vamos lá? Vai ser 0x menos y menos 2e mais d igual a 0. Para achar os valores de d, a gente usa o ponto A, que pertence ao plano π, ou seja, o ponto A, só escrever aqui, olha, é o ponto 6, 0, menos 2, pertence ao plano π. Então, a gente tem o seguinte, que 0 vezes 6, menos 0, menos 2, que multiplica menos 2, mais d é igual a 0. E vamos ter o seguinte, olha, aqui dá 0, aqui dá 0, vamos ter que 4 mais d é igual a 0, o que nos dá que d é igual a menos 4. E a equação do plano π é menos y menos 2z menos 4 igual a 0. Ok? Bom, fácil, né, pessoal? Sempre procuramos, então, por um ponto plano e por um vetor que seja normal a esse plano. Vamos agora, então, para mais um exemplo. Determinar a equação geral do plano que contém as retas R e S. Primeiro passo, pessoal, é encontrarmos os vetores diretores de R e de S para vermos se elas são paralelas ou não. Bom, vamos lá. Eu vou escrever, aqui a gente está na equação reduzida, mas eu prefiro a equação paramétrica. Então, eu vou fazer o seguinte, olha, a reta R, ela tem a equação x igual a t, y igual a menos 3 e z igual a t. Tá vendo? Olha só. O que eu fiz na verdade aqui? Eu simplesmente peguei, né, o x chamei de t. Se x é t, z é igual a x, então vale t também.
E agora a gente tem y igual a menos 3 e 0. Bom, olha só o que eu quero chamar a atenção, pessoal. A reta R contém o ponto, vou chamar aqui de PR, o ponto 0, menos 3 e 0. Basta fazer t igual a 0. E o vetor diretor da reta R é o vetor 1, 0 e 1. Bom, a reta S, por sua vez, passa pelo ponto, vou chamar aqui de PS, que é o ponto 0, né? 1 e 2. E o vetor diretor da reta S é o vetor menos 1, 0, menos 1. Menos 1, 0, menos 1. Agora a gente é capaz de avaliar, tá vendo? Olha só. O que a gente vai observar aqui? Que um é múltiplo do outro, olha só, eles são bem parecidos. A gente tem que VR é colinear com VS. Então, pessoal, o que a gente tem então? O caso que a gente tem aqui agora é aquele caso em que o plano vai ser definido, né? Só, opa, pera. O plano, né, vai ser definido por duas retas paralelas, olha. Vou chamar essa aqui a reta R e a reta S, tá vendo? Que são retas paralelas. Então, está aqui o nosso plano π, está aqui a reta R e a reta S. Então, olha só. Agora, vou mudar os nomes aqui para facilitar a nossa vida. Eu vou trocar esse nome aqui de PR para A, chamo ele de A, e esse aqui de B, só para facilitar a nossa vida, olha. Então, a reta R passa pelo ponto A, e a reta S passa pelo ponto B. Então, olha só, aqui a gente tem um ponto A, aqui a gente tem um ponto B, e ambas as retas têm vetor diretor, né, direção 1, 0, 1. Então, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou agora pegar o vetor, posso escolher ou AB ou o vetor BA. Vou pegar aqui o vetor AB. Vou pegar aqui então o vetor AB. E vou pegar aqui também o vetor VR. Bom, acontece o seguinte, pessoal. Se aqui eu tenho o vetor AB e o vetor VR, o vetor normal ao plano é obtido pegando quem? AB vetorial com VR, correto? Então, caímos de novo ao caso anterior, olha só. Vamos pegar agora, então, o vetor N, que é igual a quem? Ao vetor AB vetorial com o vetor VR, ou VS, tanto faz, correto? Bom, mas quem é o vetor AB aqui? Vamos escrever? O vetor AB é igual, né, ao B menos A. Bom, então B menos A. Vamos ter então o seguinte: 0 menos 0 dá 0. 1 com mais 3 dá 4. E 2 menos 0 dá 2. Então, esse aqui é o vetor AB. E vamos agora fazer então, né, o produto vetorial, né, de AB, ou seja, I, J, K, o vetor AB, 0, 4, 2, com o vetor VR, que é 1, 0, 1. Correto? Então, vamos ter aqui I, J, K. Opa, não, nem JK não. I, J, depois 0, 4, 1, 0. E vamos ter aqui o seguinte, olha, 4i, depois mais 2j, depois mais 0, né? Depois menos 4k, depois menos 0, menos 0. Pronto, já temos então o vetor n, que é o vetor 4i, ou seja, 4, j, 2, k, menos 4. Ah, bom, aqui está 4, 2, menos 4. Posso dividir tudo por 2 e pegar n, o vetor 2, 1, menos 2? Posso, tá vendo? Pegar 2, 1, menos 2, tá ok? Que é muito mais fácil para a gente fazer a operação. Bom, agora, pessoal, a gente precisa também de um ponto A
que pertença ao plano. Tá, posso pegar o ponto A, o ponto B, qualquer ponto, correto? Então, a gente tem agora que o ponto A, que é o ponto 1, 0, 1, pertence ao plano π. Então, olha só, além disso, vou só reduzir aqui um pouco, nem vou apagar, subir não, só reduzir aqui um pouco. E além disso, o nosso plano π tem equação que é o seguinte, olha. O nosso plano π tem equação dada por 2x mais y menos 2z mais d igual a 0. Bom, se o ponto A pertence à reta, então olha só, a gente pode substituir na equação, pertence ao plano, a gente pode substituir na equação do plano, e vamos ter 2 vezes 1 mais 0 menos 2 vezes 1 mais d igual a 0, 2 que cancela, ou seja, d vale 0. E concluindo então, né, o plano π vai ter equação 2x mais y menos 2z igual a 0. Pronto, ó, exercício bom, exercício feito. Beleza, pessoal? Observem que vamos agora então para mais um exemplo. Determinar a equação geral do plano que contém as retas R e S. Primeiro passo, pessoal, é encontrarmos os vetores diretores de R e de S para vermos se elas são paralelas ou não. Bom, vamos lá. Eu vou escrever, aqui a gente está na equação reduzida, mas eu prefiro a equação paramétrica. Então, eu vou fazer o seguinte, olha, a reta R, ela tem a equação x igual a t, y igual a menos 3 e z igual a t. Tá vendo? Olha só. O que eu fiz na verdade aqui? Eu simplesmente peguei, né, o x chamei de t, se x é t, z é igual a x, então vale t também. E agora a gente tem y igual a menos 3 e 0. Bom, olha só o que eu quero chamar a atenção, pessoal. A reta R contém o ponto, vou chamar aqui de PR, o ponto 0, menos 3 e 0. Basta fazer t igual a 0. E o vetor diretor da reta R é o vetor 1, 0 e 1. Bom, a reta S, por sua vez, passa pelo ponto, vou chamar aqui de PS, que é o ponto 0, né? 1 e 2. E o vetor diretor da reta S é o vetor menos 1, 0, menos 1. Menos 1, 0, menos 1. Agora a gente é capaz de avaliar, tá vendo? Olha só. O que a gente pode observar aqui? Que um é múltiplo do outro, olha só, eles são bem parecidos. A gente tem que VR é colinear com VS. Então, pessoal, o que a gente tem então? O caso que a gente tem aqui agora é aquele caso em que o plano vai ser definido, né? Pera. O plano, né, vai ser definido por duas retas paralelas, olha. Vou chamar essa aqui a reta R e a reta S, tá vendo? São retas paralelas. Então tá aqui o nosso plano π, está aqui a reta R e a reta S. Então, olha só. Agora, vou mudar os nomes aqui para facilitar a nossa vida. Eu vou trocar esse nome aqui de PR para A, chamo ele de A, e esse aqui de B, só para facilitar a nossa vida. Olha. Então, a reta R passa pelo ponto A e a reta S passa pelo ponto B. Então, olha só, aqui a gente tem um ponto A, aqui a gente tem um ponto B, e ambas as retas têm vetor diretor, né, de direção 1, 0, 1. Então, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou agora pegar o vetor, posso escolher ou AB ou o vetor BA.
Vou pegar aqui o vetor AB. Vou pegar aqui então o vetor AB. E vou pegar aqui também o vetor VR. Bom, acontece o seguinte, pessoal. Se aqui eu tenho o vetor AB e o vetor VR, o vetor normal ao plano é obtido pegando quem? AB vetorial com VR, correto? Então, caímos de novo ao caso anterior, olha só. Vamos pegar agora, então, o vetor N, que é igual a quem? Ao vetor AB vetorial com o vetor VR, ou VS, tanto faz, correto? Bom, mas quem é o vetor AB aqui? Vamos escrever? O vetor AB é igual, né, ao B menos A. Bom, então B menos A. Vamos ter então o seguinte: 0 menos 0 dá 0. 1 com mais 3 dá 4. E 2 menos 0 dá 2. Então, esse aqui é o vetor AB. E vamos agora fazer, então, né, o produto vetorial, né, de AB, ou seja, I, J, K, o vetor AB, 0, 4, 2, com o vetor VR, que é 1, 0, 1. Correto? Então, vamos ter aqui I, J, K. Opa, não, nem JK não. I, J, depois 0, 4, 1, 0. E vamos ter aqui o seguinte, olha, 4i, depois mais 2j, depois mais 0, né? Depois menos 4k, depois menos 0, menos 0. Pronto, já temos então o vetor n, que é o vetor 4i, ou seja, 4, j, 2, k, menos 4. Ah, bom, aqui está 4, 2, menos 4. Posso dividir tudo por 2 e pegar n, o vetor 2, 1, menos 2? Posso, tá vendo? Pegar 2, 1, menos 2, tá ok? Que é muito mais fácil para a gente fazer a operação. Bom, agora, pessoal, a gente precisa também de um ponto A que pertença ao plano. Tá, posso pegar o ponto A, o ponto B, qualquer ponto, correto? Então, a gente tem agora que o ponto A, que é o ponto 0, menos 3, 0, pertence ao plano π. E vamos lembrar, né, que a gente já tem a equação do plano π, exceto pelo termo independente d. O plano π, ele vai ter equação, nesse caso, dada por, tem equação, como n é 2, 1, menos 2, vai ser 2x mais y menos 2e mais d igual a 0. Substituindo aqui as coordenadas de A em π, a gente vai ter então o seguinte, ó, 0 menos 3 mais 0, né, mais d igual a 0, ou seja, d, né, vale 0. Com isso, pessoal, o nosso plano π tem a equação dada por 2x mais y menos 2e mais 3 igual a 0. D vale 3, Bruno, não é 0 não. D vale 3. Ah, Bruno, tem como a gente verificar se a gente fez contas corretas? Tem como a gente, sim, sempre, muitas vezes tem, né? Então, olha só, observem que esse ponto A, 0 menos 3, 0, tem que satisfazer essa equação. Então, 0 menos 3 mais 0 menos mais 3 dá 0. Além disso, a gente tem o ponto B, que a gente tinha encontrado lá em cima, também deve satisfazer essa equação. Olha só, 0, 1, 2. Então, quando x vale 0, y vale 1 e z vale 2, vamos ter então 1 menos 4 menos 3, somado com 3 dá 0, ou seja, aparentemente acertamos essa questão. Bom, vamos ver agora, pessoal, alguns casos particulares de quando um dos termos da equação geral do plano vale 0. Primeiro caso, vamos ver quando o plano π passa pela origem. Bom, então olha só, vamos pegar o plano
π de equação ax mais by mais cz mais d igual a zero. Bom, se esse plano passa pela origem, então a gente vai ter que d vai ser zero. Claro, olha, se ele passa pelo ponto 0, 0, 0, então olha só, ax dá zero, by dá zero e cz dá zero, consequentemente o d tem que valer zero. Tá joia? Vamos brincar um pouco, olha, 2x mais y menos 3z igual a zero. Vamos jogar isso lá no GeoGebra. Então, aqui não tem não, né? Vou fazer aqui embaixo, olha, 2x mais 3y menos z igual a zero. Ou seja, coloquei o termo dependente igual a zero. E olha só o plano que a gente encontrou. Só um instante, só apagar isso aqui. Pronto, olha. Esse ponto, ele passa pela origem, tá vendo? Olha só. Ele corta a interseção dos três eixos. Então, sempre que o d for zero, olha, posso vir aqui e mudar, olha. Qualquer termo dele. Mudei esse 3 para 5. Muda a inclinação, muda o plano, mas ele continua passando pela origem. Olha só que lindo. Beleza? Voltando lá, então. Agora vamos ver, então, o caso em que n é um vetor normal a π, em que o a vale zero. Então, a equação ax mais by mais cz mais d igual a zero vai ser, então, reduzida à equação by mais cz mais d igual a zero. Nesse caso, pessoal, a gente tem que o vetor normal n ele é ortogonal ao eixo x. Ou seja, então, consequentemente, o plano π vai ser, então, né, paralelo ao eixo x. Olha só, vou voltar lá no GeoGebra. Então, olha só, a primeira equação, está vendo que não tem x, olha, 2y mais 3z menos 6 igual a zero. Vamos ter aqui, então, a equação de um plano que é paralelo ao eixo x, está vendo? Olha, ele não toca o eixo x, ele é paralelo ao eixo x. Bom, antes de passar para frente, olha, aqui não tem x, ou seja, o a vale zero. E se o b vale zero? A gente imagina o quê? Que ele vai ser, então, paralelo a quem? Ao eixo y, tá vendo? De verde, olha. O eixo y é o eixo verde. Então, se o b vale zero, temos um plano paralelo ao eixo y. Antes de mostrar aqui o que acontece quando c vale zero, a gente já imagina que vamos ter, então, um plano, né, que é paralelo ao eixo z, que é eixo azul, tá vendo? Olha só. Vou pegar um exemplo aqui. Tá vendo? Olha, não tem o z aparecendo na equação. Por quê? Porque temos um plano que é paralelo, tá vendo? Olha, ao eixo z. Não vai encostar. Beleza? Então, já falamos sobre isso. Já falamos quando o b vale zero. E já falamos também quando o c vale zero. E se a gente tiver dois termos, né, iguais a zero? Por exemplo, olha, se eu tiver a e b igual a zero, ou seja, o nosso plano vai ser paralelo ao plano x ou y. Tá vendo? Olha, temos aqui o plano em azul, que é paralelo a quem? Ao plano x ou y. Quer ver aqui? Então, esse plano, então, ele é perpendicular, né, ortogonal ao eixo z. Olha só que lindo, olha. Pegar aqui o plano z igual a 4, porque o a e o b vale 0, né? Então, z vale 4. Olha só, um plano paralelo ao eixo xy, tá vendo? Ortogonal a z. Bom, se eu pegar b e c igual a 0, ou seja, x igual a 2, vai ser um plano ortogonal ao eixo x, perpendicular ao eixo x, tá vendo? Olha o eixo x aqui em vermelho. Pegamos um perpendicular a ele. Tá joia? Aí se eu pego agora, então, a e c igual a 0. Então, olha só o y aparecendo. Temos um plano, né? Já fizemos uma questão assim já, não já? Que é um plano perpendicular ao eixo y. Bom, então tá aqui os dois casos, tá vendo? Aqui a gente tem o caso z igual a k, a e b igual a 0. Temos aqui o caso em que a e c igual a 0, perdão, isso, a e c igual a 0, perpendicular ao eixo y. E quando b e c vale 0, temos um eixo perpendicular ao eixo, um plano perpendicular ao eixo x. Se eu desenho esses três planos, olha só que lindo que fica, olha. Desenhar os três planos, né, no mesmo gráfico, no mesmo sistema. Olha só, tá vendo? São todos planos que são perpendiculares entre si. E se eu pegar o caso particular em que o d também vale 0, olha só. Se o d vale 0, se eu pegar, vamos supor, o plano x igual a 0. O plano x igual a 0 é o plano yz, tá vendo?
Ah, Bruno, eu pego o plano y igual a zero, ou seja, A e C vale zero e o D também vale zero. Então, olha só, passa pela origem, e nesse caso a gente tem um plano o quê? x, z, tá vendo? E por último, se eu pego o plano z igual a zero, vamos ter então o plano xy, correto? É claro que se eu pego todos esses planos, né, coordenados e desenho juntos, a gente vai ter divisão então do nosso espaço em octantes, tá vendo? Olha, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 e mais os 4 de baixo, 8 octantes, ok? Com isso a gente finaliza então, pessoal, nossa primeira aula, né, sobre plano.